Bom dia, irmãos e irmãs. Que privilégio nós temos tido todo primeiro dia da semana, ao domingo, de nos reunir e estar aos pés do Senhor. Sabendo que este momento não é um momento, como nós já temos ouvido por tantas vezes, não é um momento comum. O reunir da igreja, e especialmente falando diante da mesa do Senhor, é o reunir mais sublime que o povo de Deus tem. Porque nesse tempo, quando nós nos ajuntamos, nós aqui viemos com a intenção única de prestar adoração, dar todo o nosso reconhecimento àquele que por nós morreu e ressuscitou. Esse é um tempo quando nós nos apresentamos ante aquele que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E o que fazemos quando nós temos o privilégio, temos a honra de sermos convidados de tão grande majestade, convidados para estarmos junto dele, junto à mesa que é dele? Creio que nós devemos nos apresentar com os corações adequados. Creio que nós devemos ter solenidade nos nossos corações. Creio que nós devemos ter um coração contrito ante aquele que demonstrou uma eterna expressão de amor por nós lá na cruz. E esse momento também não é um momento onde nós vamos tocar aqueles assuntos que são de nossos interesses. Ainda que o nosso majestoso Rei nos ama e deseja nos atender, nos acolher, nos socorrer em todas as nossas necessidades. Mas quando nós estamos ante a sua mesa, em especial nesse tempo, nós só temos uma única palavra para traduzir todo esse reunido: adoração. Adoração. Que os nossos corações estejam então aquietados diante do Senhor, reverentes, que os nossos corações estejam sendo aquecidos, para que todos possamos participar daquele momento onde a igreja tem a liberdade de se expressar. Então cada um possa expressar palavras de gratidão, de adoração, de louvor, desde o menor que se encontra até o maior. Tem esse privilégio de adorar, de louvar a esse majestoso Rei que por nós morreu naquela cruz. Todos aqueles que fazem parte da família do Senhor, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que estão fundamentados unicamente debaixo do sangue de Cristo, todos nós somos convidados a participar desse momento tão sublime. Que o Espírito Santo mesmo perscrute os nossos corações e nos habilite para participarmos desse tão sublime momento. Gostaria de lembrar aos meus irmãos e irmãs algumas verdades que já são conhecidas aos nossos corações. No entanto, essas verdades, elas nos tomam pela mão pelo Espírito Santo e nos mostram um pouco mais da beleza do nosso Senhor Jesus Cristo e de sua tão sublime obra. O texto que nós vamos inicialmente ler está no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12.
versículo é 42. A palavra do Senhor diz assim: esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Depois nós vamos fazer a leitura de outras passagens, mas observamos aqui alguns aspectos que são importantes para que nós entendamos o cenário no qual nós estamos inseridos aqui. Nós estamos falando daquele momento onde os filhos de Israel, eles experimentaram a sua total e plena liberdade do jugo do Egito, do jugo de Faraó. Aqueles filhos de Israel não seriam mais conhecidos apenas como filhos de Israel, e sim como um povo que foi separado para que pudesse então ter Deus como seu Senhor. É interessante que a passagem nos mostra que essa libertação aconteceu numa noite. Há uma passagem alternativa, ou melhor dizendo, há uma versão alternativa, e eu já vi várias dessas versões, e eu creio que essa que eu vou ler para os irmãos é a que mais se aproxima daquilo que o texto que acabamos de ler quer nos dizer. Então diz assim a palavra lá no seu contexto original: essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada totalmente ao Senhor para sempre, como a noite em que deverá ser comemorada por todos os israelitas. Mas aguardem essa outra leitura. Esta foi a noite que o Senhor manteve vigília para tirá-los da terra do Egito. Essa mesma noite deve permanecer como a noite em que o Senhor manteve a vigília por todo o povo de Israel, em todas as suas gerações. Observe bastante a diferença daquela primeira leitura que fizemos com este sentido mais pontual que a palavra quer nos dizer. Esta foi a noite em que o Senhor manteve vigília. Isso tem um tremendo significado para nós. Na realidade, é como se o Senhor montasse guarda durante toda a noite, até que todo o povo, o seu povo, fosse liberto. É como se ele guardasse toda aquela noite, para que até que o último israelita pudesse sair do cativeiro do Egito. Isso tem um profundo significado para nós, porque 1500 anos depois deste episódio aqui, nós vemos a realidade de uma noite tão profunda, a qual o nosso próprio Senhor adentrou para que nós fôssemos trazidos para a luz. Aqui dentro desse contexto, os irmãos se lembram que estamos falando daquela 10ª praga que Deus ordenou contra o Egito. E a 10ª praga envolvia a morte de primogênitos. E Deus ordenou então que cada família israelita matasse um cordeiro. Então, depois da sua morte, o sangue desse cordeiro deveria ser aspergido na porta ao lado de fora, nas vergas e nos umbrais, para que à meia-noite, quando o anjo da morte passasse por todo o Egito, aonde ele visse o sangue aspergido, o que aconteceria? Aquele primogênito da família seria poupado. Mas onde não houvesse sangue, o anjo da morte entraria naquela família e mataria o primogênito. Mas é interessante que, e isso é muito importante, eu queria chamar a atenção dos meus irmãos e irmãs, que quando o Senhor ordenou isso, Ele ordenou que cada família israelita então fosse lá no seu rebanho e apartasse ali um animalzinho, um cordeiro.
de um ano. Esse cordeiro não poderia ter mancha alguma, não poderia ter mácula, não poderia ter defeito algum. Mas o mais importante, depois os irmãos podem olhar no capítulo 12, lá no seu início, o mais importante do que nós estamos falando é que este cordeiro deveria ser apartado no dia 10 do mês de Abib, que seria o nosso 10 de abril. E este cordeirinho deveria permanecer 4 dias com a família, para que então, no 14º dia, no crepúsculo da tarde, às 3 horas da tarde, ele fosse imolado. Mas a pergunta que nós levantamos nesse momento, que eu levanto, seria o seguinte: por que Deus não simplesmente deu uma ordem que seria a seguinte: olha, você vai lá no seu rebanho, pegue o melhor cordeiro que você tem e sacrifica-o? Por que esperar 4 dias? Isso nos chama atenção. Porque, além dele pegar aquele animalzinho que era o mais especial, o mais puro, aquele que não tinha defeito algum, não tinha mancha alguma, era especial, ele deveria, ou seja, aquele que era da família, o patriarca da família, deveria conviver, traçar laços de amor com este animalzinho, traçar laços de afetividade com esse animalzinho. Ele poderia falar: o Senhor, pega esse animal e sacrifica-o. Não haveria vínculo. Então esse animal era preparado por 4 dias. E isso gerava um peso no coração daquele que iria sacrificá-lo depois. Isso tudo já nos apontando para uma obra perfeita que seria realizada por nós já todos. Irmãos e irmãs, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi preparado desde a eternidade. Imagine o coração do nosso Deus e Pai por toda a eternidade, pois entrando no tempo por mais 33 anos, o quanto ele padeceu no seu íntimo. Daquele que sempre gozou ali a presença, o aconchego do peito do Pai. Um dia seria tirado desse aconchego, para que pudesse marchar em direção ao Calvário, para uma demonstração por nós de amor tão grande que nós temos. Então, vale a pena nós considerarmos por que esses 4 dias. Porque nós nos apegamos. Porque nós, de fato, nos envolvemos com este animalzinho. Então, tudo tem um detalhe maravilhoso, ensino, para que nós possamos tocar um pouco do amor desse nosso Deus, que foi demonstrado por nós naquela cruz. Ou seja, o texto que nós estamos pontuando agora: esta noite se observará o Senhor. No seu original é: o Senhor montou guarda durante toda a noite, até que todo o seu povo pudesse sair daquela escravidão. Isso é apenas uma sombra, irmãos e irmãs, daquilo que 1500 anos aproximadamente depois iria acontecer, a realidade. Aí nós vamos verificar agora, irmãos e irmãs, a noite do Senhor, porque o nosso Senhor, ele precisou entrar numa noite para que nós fôssemos resgatados destas trevas e pudéssemos ser trazidos para a luz. Hoje nós estamos partindo o pão pela manhã. Se nós abríssemos as janelas, nós teríamos a luz do dia. Ou seja, nós só podemos contemplar o dia, nós só podemos contemplar a luz, porque um dia o nosso Senhor, ele desceu às trevas, para que nós fôssemos sacados dessa condição tão horrorosa e fôssemos trazidos para a luz. Coisa importante também: não foi a morte que entrou em Jesus Cristo, foi Jesus Cristo que entrou na morte e a derrotou completamente. Ele tem em suas mãos a chave da morte, né? E ele o fez para que nós pudéssemos ter vida. Nós vamos verificar que essa noite do Senhor, algumas poucas passagens que vamos citar,
na qual ele então experimentou, ela teve um processo. E nós vamos verificar 4 aspectos desse processo da noite do Senhor, até que culmina naquele ponto mais terrível para o coração dele, quando ele clamou naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele fez este clamor, nós sabemos que as trevas estavam repousando sobre toda essa terra. As glórias naturais da própria criação de Deus, sejam das estrelas, sejam do sol, elas fecharam-se completamente, negaram-se brilhar a sua luz ante a uma obra tão profunda, tão significativa que estava acontecendo lá no Calvário. Então vamos verificar algumas poucas passagens. A primeira delas encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 3. Então nós temos assim, só para que depois da leitura nós saibamos onde nos encontramos, em qual cenário. Estamos naquele cenário onde o Senhor estava realizando a última Páscoa e estabelecendo a mesa, a ceia do Senhor. Para que nós compreendamos a última Páscoa, quando aquele cordeiro era imolado, então eles tinham todos aqueles aspectos do ritual, né, judaico, que deveriam ser cumpridos. Só para que os irmãos entendam como que a sombra foi se aproximando da realidade. Quando o Senhor Jesus, então, comendo com seus discípulos aquele cordeiro, ao comer aquele cordeiro, ou seja, nós estamos verificando que ele estava falando dele mesmo. Ou seja, a sombra se aproximou de tal forma da realidade que se fundiram em uma única aspecto. E a partir daí, o encerramento da Páscoa, o Senhor apartou um pão e apartou um cálice, que nós temos hoje em significado diante dessa mesa no nosso centro. E a partir dali ele estabeleceu aquilo que nós chamamos a ceia do Senhor. E que todas as vezes que nós participássemos, comêssemos do pão e bebêssemos do vinho, devêssemos então lembrar do verdadeiro, do genuíno Cordeiro de Deus, que de fato tirou o pecado. Então o cenário aqui envolve isso que acabamos de falar. E diante de todo aquele processo que aconteceu, chega no verso 30, este a quem se refere aqui é Judas, e tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Nós vamos verificar que a grande porção de todas as passagens que nós vamos estar lendo aqui, ela acontece nas trevas, à noite, porque foi exatamente numa noite que nós fomos libertos, assim como o povo de Israel. A noite do Senhor se constituiu em luz para nós. As trevas na qual ele penetrou se transformaram em luz para nós com a consumação da sua obra. Então, esta é a noite do Senhor. Ele está aqui, então, tendo essa comunhão com os discípulos anteriormente. Mas ali estava alguém que iria trair. Imaginemos o coração do nosso Senhor diante daquele Judas, o quanto ele o amou, o quanto o Senhor desejava que Judas deixasse de lado todo aquele plano que havia no seu coração. Mas, infelizmente, Judas levou a cabo isso. Aqui nós estamos diante desse quadro, e é noite. Depois desse segmento, nós vamos avançando nas nossas páginas. O Senhor tem um discurso nos capítulos seguintes, até que chegamos no capítulo 18, e já estamos bem dentro do aspecto da noite também. Capítulo 18 tem um relato do Senhor Jesus no Getsemane. Aí deixa o versículo 3, por favor, só para que a gente se localize dentro do cenário do momento em que estava acontecendo isso.
Verso 3: Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Lanternas, tochas e armas. Ou seja, o cenário que nós estamos vivenciando aqui é um cenário de trevas, é um cenário da noite. O Senhor Jesus estava naquele jardim à noite. E ele estava ali, então, para naqueles momentos de comunhão com o seu Pai, pudesse expor todo o seu coração, toda a dor do seu coração. Ou seja, passo a passo, nosso Senhor estava indo em direção àquilo que se constituiria na maior obra que esse universo pode conhecer ou poderá conhecer, a obra da sua morte na cruz em nosso favor. Então, aqui nós estamos dentro desse pátio, e nós já falamos isso, os irmãos também, outros já partilharam esse pensamento. Sabemos que este foi um tempo de muita dor no nosso coração. A Bíblia fala, todos os evangelistas também, que a sua alma entrou num estado de profunda tristeza e agonia. E tamanha tristeza e agonia foram estas que fez com que ele transpirasse, tivesse um suor que se transformou em gotas de sangue. E segundo consta a ciência, de fato, uma pessoa que entra no estado de profunda angústia e dor, ela chega a esse tão ponto extremado que ela goteja sangue da sua face. Este é o nosso Senhor, experimentando as trevas, entrando para mais dentro das trevas, para que nós fôssemos removidos dessa condição tão horrível e fôssemos trazidos para a luz. Mas a situação avançou mais. Agora, o livro de Mateus, capítulo 27, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Mateus 27, 1 e 2. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Veja essa expressão, ao romper o dia. Anteriormente já havia acontecido uma série de situações. Eu vou nominar aqui, e depois nós vamos ter uns aspectos do julgamento do Senhor, mas o Senhor Jesus, ele passou por 6 julgamentos. Isso tudo antes do romper do dia, a maioria deles. No romper do dia, ele passou diante do julgamento de Pilatos, Herodes e novamente Pilatos. Mas antes disso, ele foi diante de Anás, de Caifás, diante de um sinédrio composto de 71 anciãos. Ele já estava vindo de um desgaste profundo ao longo da madrugada. Esta é a noite do Senhor. Enquanto toda Jerusalém dormia, o nosso Senhor, amado da nossa alma, estava sendo julgado por almas pecadores e ímpios. E nós estávamos ali, representados. Mas o que mais chama a atenção, irmãos e irmãs, que em todo esse aspecto do romper do dia, tudo isso aconteceu muito rápido. Possivelmente às 7h30 da manhã, o Senhor Jesus Cristo ouviu toda a sentença que fora dada a ele. Ele já tinha consultado Herodes já tinha feito aquelas perguntas a Jesus, enviado novamente a Pilatos, e aqui nós estamos num culminar de uma sentença. Ele foi não só sentenciado, julgado e condenado. Possivelmente às 8 horas da manhã, ele foi levado para os carrascos, para que ele sofresse aquela punição das chibatadas, 40 chibatadas menos 1. Ou seja, que aquele chicote, aquele azorraque, ele era composto de 8 tiras de couro, 4 delas
era composto de bolinhas de aço e outras 4 tiras compostos de ossos ou ferros reduzidos. E isso tudo foi colocado, ou seja, foi lançado sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor, às 8 horas, ele sofreu essa punição terrível, já com a coroa de espinhos na sua cabeça. Às 9 horas, ele foi crucificado. Com todas aquelas dores, aquelas câimbras, aqueles espasmos musculares que ele tinha, ainda ele pronuncia as suas primeiras palavras em direção ao seu Pai: Pai, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. O Senhor padecendo todo aquele julgamento, toda aquela dor, e ele ainda se lembra no seu coração, para que fizesse intercessão a favor dos seus algozes. Então esse é um terceiro aspecto. O terceiro aspecto das trevas foi o julgamento. Mas faltava um julgamento. Exatamente o culminar, o núcleo no qual o Senhor Jesus experimentaria toda a sua dor. Aí nós estamos em Hebreus capítulo 27, versículos 45 e 46. Aqui nós temos então aquilo que se constituiu no clímax de toda a noite do nosso Senhor. Versos 45 e 46 diz assim: Desde a hora 6 até a hora 9 houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9 clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos e irmãs, aqui está descrito um cenário que deve tocar profundamente o nosso coração. Sabemos, como há pouco falamos, o Senhor Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Até ao meio-dia havia luz natural nessa terra, no céu. Mas ao meio-dia, do meio-dia até as 3 da tarde, as trevas visitaram toda essa terra. E exatamente no final de toda essa agonia do nosso Senhor, bem perto da hora 9, às 3 da tarde, o Senhor Jesus então faz esse brado: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui está o clímax de toda a treva, de toda a noite do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos da sombra há pouco, quando o Senhor fez vigília toda a noite até que seu povo fosse tirado daquela escravatura, aquele povo estava experimentando 430 anos de cativeiro. Mas quando nós olhamos para essa realidade aqui, o nosso cativeiro era impossível de ser removido se não fosse por esta obra tão profunda, tão inaudita que Cristo realizou naquela cruz. O Senhor Jesus precisou entrar nas trevas para que nós fôssemos trazidos para a luz. Ele precisou entrar na morte para que nós fôssemos trazidos para a vida. E aqui foi o maior e mais elevado preço que ele pagou para que nós fôssemos libertos. Porque aquele que gozava de uma comunhão perfeita no seio do seu Pai pela eternidade, ele iria perder essa comunhão. E quando ele clamou: Deus meu, ele não falou: Pai meu, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único, e graças a Deus, o último momento que isso aconteceu. Ele precisou ser removido do seio do seu Pai, para que visitasse as trevas profundas, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que não somente ele pudesse depois gozar a presença, o aconchego do seio do seu Pai, mas para que cada um de nós também pudéssemos nos achegar agora ao nosso Deus e chamá-lo de Pai, e termos esse caminho aberto
para que pudéssemos então inclinar nossa cabeça no seu seio e chamá-lo de Pai. Então aqui está essa descrição. Ele entrou na noite para que nós fôssemos tirados. Esta é a noite do Senhor. E o que nós fazemos todas as manhãs? O que nós viemos fazer aqui? Lembrar desse Senhor maravilhoso. Lembrar desse Senhor maravilhoso. Lembrar de que Ele passou por essa noite. Passou por essa dor. Para que nós pudéssemos então poder gozar do dia, gozar da vida, gozar da sua presença. Então que o Senhor, na sua infinita graça e bondade, possa dar aos nossos corações e lábios palavras de reconhecimento, palavras de adoração a este Senhor, que fez uma obra tão inaudita por nós, livrando-nos das trevas, nos trazendo para nós. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos imensamente gratos a Ti, pois o Senhor demonstrou um sublime, um excelso, um eterno amor por nós. E aqui nós viemos nesta manhã convidados por Ti mesmo, para que pudéssemos então, juntos, a uma só voz, expressar toda a nossa gratidão a Ti. Reconhecemos que outrora estávamos em trevas, numa noite perdidos, mas o Senhor veio nos buscar. O Senhor penetrou as trevas, o Senhor penetrou a noite, e de lá nos removeu com mão forte, com braço poderoso, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E nesta manhã nós aqui viemos te bendizer por tão grande obra que foi realizada por nós, por Ti naquela cruz. Bendito seja eternamente o Teu nome. Amém, Senhor.